Irmã, Amém, irmã. Tá meio ruim a minha internet, mas se Deus quiser vai dar certo. amém, vai dar certo. Em nome de Jesus. E a segunda oração é o irmão Elias. Amém, irmão Elias? Amém. Então, vou designar os objetivos. A irmã Dedé vai orar pedindo a Deus, o Espírito Santo, nessa reunião, e vai orar também pelo mensageiro, para que a sua mensagem possa tocar nos corações, nos nossos corações de paz, para que a gente possa saber também como trabalhar com os nossos filhos. E o irmão Elias vai orar pela libertação e conversão dos nossos filhos. Então, são esses os objetivos das orações, e eu agradeço a oportunidade. Santo, santo, santo seja nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai. Estamos, Senhor, na tua presença, no nome do Senhor Jesus, para te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de poder hoje, nesta terça-feira, Senhor, estar de novo de joelhos, Senhor, para que assim os nossos filhos possam se levantar desse mundo tão terrível, Senhor, de tanta oferecendo tantas coisas fáceis para que eles possam cair nessas coisas ruins e assim está fugindo de fazer a tua vontade, Pai. Te peço, Senhor, pelo teu santo bom espírito nesta noite, esteja, Senhor, com a pessoa que foi escolhido para passar essa mensagem, que essa mensagem, Senhor, ela venha com grande, com a nossa necessidade, de acordo com a nossa necessidade, para que possamos, através dela, Senhor, dar mais um passo para melhor te servir, o nosso espírito, Senhor, venha se alegrar em fazer a tua vontade. Fica com todos nós e não nos desampares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nosso bondoso Deus, Amém. Deus eterno Pai, ainda em continuidade a oração da tua filha, Senhor. Estamos aqui com nossos joelhos dobrados, como pais, para te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como irmãos, como amigos também, e ter essa oportunidade de clamar e pedir pelos nossos filhos, clamar ao Senhor que continue realizando este maravilhoso trabalho que o Senhor já começou no coração dos nossos filhos, daqueles filhos, Senhor, que estão desviados do teu redil, daqueles que estão longe do teu aprisco. Sabemos que estamos na iminência da tua breve volta, e o trabalho que o Senhor está realizando no santuário celestial agora é ouvir a oração das mães aflitas em prol dos seus filhinhos e também dos pais. Clamamos ao Senhor, Paizinho, porque confiamos nos teus méritos, na tua graça. Sabemos que o Senhor há de nos atender e insistimos que o teu Santo Espírito continue trabalhando com eles, com aqueles que estão na tua casa, que mantenha-os firme. Segure nas mãos deles, não permita que o inimigo venha tirá-los, nem desviar a sua atenção para as atrações deste mundo. E aqueles que estão longe, Paizinho, envolvido nos vícios, nas drogas, no álcool, na bebida, na prostituição, em tudo aquilo, Senhor, que impede a comunhão com o Senhor, que eles possam estar sendo tocados neste momento pelo Teu Santo Espírito. Clamamos ao Senhor que queira nos abençoar também, abençoar essa sala de reunião, abençoar, Senhor, o mensageiro que irá transmitir a mensagem para nós nesta noite, que o Teu Santo Espírito o use e apodere dele e que ele fale ao abrir da boca aos nossos corações e que nós também recebamos pela unção do Teu Santo Espírito a boa palavra e que ela cresça, que possa dar frutos e frutos dignos de vida eterna. Paizinho querido, muito obrigado por mais esta oportunidade. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz. E estou muito feliz de estar reunidos aqui. Estava com saudade de vocês. Hoje o nosso convidado é o missionário
Frederico Camini, da Asmin. Tive a oportunidade de conhecer o Fred há muito tempo atrás. E depois de que uns 8 anos, 5 anos, encontrei com ele lá em Teresina. Fiquei muito feliz de ter encontrado ele e aproveitei e fiz o convite para ele participar conosco aqui na reunião Par de Joelhos Filho de Pé, né, com o tema Não Deixe de Orar. Nós sabemos que vivemos em tempos solenes e vivemos em tempo para orar, então não deixe de orar. E com o Fred, a palavra. Obrigada, irmão Fred. Teu microfone está desligado. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora tá Sim, então boa noite, irmã Alexandra, boa noite aos demais irmãos. Sou muito Boa agradecido a noite. Deus pela Boa oportunidade. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Fred. Boa noite. Boa noite, Nete. Como a irmã Nete falou, a gente se encontrou lá em Teresina e ela fez o apelo para a gente estar aqui. Nós estamos aqui, fez o convite e eu me sinto muito honrada. E eu moro na cidade hoje de Divinópolis. Eu sou missionário aqui da Associação Mineira, que é da Asmin. Eu tomo conta de 2 igrejas, que é Divinópolis e Bitira. E também a gente ajuda aqui no Departamento de Saúde, Assistência Social, e também secretário da Assistência Social da União Norte. E nessa noite, o Senhor permitiu de estarmos juntos aqui para falarmos desse importante tema, né? Não deixe de orar. E qual que é a importância da oração para as nossas vidas? Como foi lido, né, no profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 33, no versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei e te direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Então, se a gente for parar para pensar, o que é um clamor? O clamor é um substantivo masculino que vem do verbo grego clamar. E aí tem origem da palavra latim clamar, que significa gritar, fazer ruído, chamar. Então, Deus ele nos convida realmente a gritar, a fazer ruído, a chamar. Realmente devemos estar determinados para sermos atendidos pelo nosso bom Deus. E 4 coisas acontecem quando a gente não desiste da oração. E quando a gente ora com fé. O que é oração? Eu costumo dizer que a oração é permitir que Deus haja em sua vida e na vida das pessoas por quem você ora. E eu acho muito interessante, tem um comentário no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, que fala assim: Satanás induz muitos a crerem que orar a Deus não passa de uma inútil formalidade. Então, o que muitos irmãos às vezes pensam? Ah, não, mas vai orar, já orou, vai orar, mas para quê? Então, a gente não tem, graças a Deus, os irmãos estão reunidos, né, nessa terça-feira, a gente vê que a sala está uma sala cheia. Isso aí eu tenho certeza que o céu deve estar em festa, porque quando o povo de Deus, ele junta, ele se ora, grandes coisas acontecem. Então, o inimigo, ele tem tido muito êxito, porque as pessoas pensam assim, mas orar, eu já orei, a gente não persevera em oração. E muitos creem que a oração é somente uma formalidade. E nós sabemos que a oração é um poder e é um elo de conexão com o nosso bom Deus. E o que acontece quando a gente não deixa de orar? A primeira coisa é quando a gente persevera em oração, nós autorizamos Deus a agir. No livro Caminho a Cristo, na página 95, diz assim, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Então, uma certa vez, a irmã White, ela teve uma visão e ela viu aquele tanto de bênçãos caindo na terra e falou assim, Senhor, eu não estou entendendo. Por que tem tantas bênçãos à disposição do povo de Deus e o povo de Deus está passando tanta dificuldade nessa terra? Aí foi dito para ela que o povo não pede. Então, se nós realmente focarmos no nosso coração de realmente clamar, de interceder, coisas grandiosas
vão acontecer cada vez mais na nossa vida. E nós sabemos que o inimigo, ele pode impedir alguém de ir na igreja, ele pode encher a nossa vida de distrações, ele pode, às vezes, atrapalhar a gente de ouvir uma pregação, mas ele não pode fazer nada quando nós oramos e permitimos que Deus faça o que deseja. Então, por isso que é muito importante a gente não deixar de orar e a gente não desistir da oração. Eu vi uma pesquisa falando sobre o mundo evangélico, que os pastores evangélicos, segundo essa pesquisa, eles oram em média 15 minutos por dia. E aí imagina, se os pastores oram 15 minutos por dia, o que será dos membros da igreja? Então, por isso que é muito importante a gente cada vez mais ser chamado à intercessão, ser chamado realmente a buscar, a clamar, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo realmente que exige muita preparação, muita conexão com Cristo, para a gente ser aprovado como um verdadeiro cristão. E a segunda coisa que acontece quando nós oramos, quando nós não deixamos de orar, é quando nós oramos, Deus muda a nossa sorte. Eu acho muito interessante quando fala o livro de Jó, né? Fala assim que depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhes deu em dobro tudo que ele tinha antes. Então, o que Jó fez? Jó orou pelos seus amigos. Então, é muito importante o cristão, ele sempre ter esse desejo de estar sempre orando. Eu tenho o costume que, depois que eu aprendi a orar, eu aprendi a ter um caderninho de oração. E aí, todas as vezes todo ano, aí eu pego o caderninho, aí eu troco o caderno. E aí a gente coloca lá o nome das pessoas que a gente conhece, os amigos, os irmãos da igreja, os interessados, os vizinhos, os parentes. Porque muitas pessoas reclamam que quando vão orar, às vezes oram 5 minutos e acabou o assunto. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser amigo de Deus, e os amigos, eles gostam muito de conversar. Eu notei que depois que eu fiz esse caderninho de oração, a minha comunicação com Deus, a minha conexão com Cristo, ela mudou radicalmente. Então, é uma sugestão que eu falo para os irmãos também, que eu sugiro que os irmãos façam. Compra um caderninho, e aí coloca assim, caderninho de oração. E aí, o que a gente faz? A gente coloca lá na primeira parte nossos sonhos, nossos planos. Aí você pode colocar os seus sonhos na vida espiritual. Como é que você quer? Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais missionária. Eu quero ajudar mais na igreja. Eu quero saber pregar. Coloca os sonhos no nível espiritual, no nível financeiro, no nível emocional. E coloca todos os seus sonhos, os seus planos. E as pessoas que você conhecer também, você coloca naquele caderninho. E durante um ano você ora todos os dias. Eu gosto de orar 9 da manhã, meio-dia, 3, 6, meia-noite. E aí os irmãos vão ver que grandes coisas vão acontecer. Outro dia eu peguei o meu caderninho do ano de 2016. E eu vi que o meu sonho era encontrar uma esposa. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu quero muito encontrar uma esposa. E as características que eu queria da minha esposa seriam essas. Aí coloquei todas as características. E quando foi ano retrasado, eu achei esse caderninho e eu fui ver. E tudo que eu pedi para Deus, as características, Deus me concedeu exatamente do jeito que eu pedi. E também as pessoas que eu orei. E aí, depois de muitos anos, você vai vendo os seus sonhos se tornando realidade. E eu fico perguntando, se eu não tivesse com esse caderninho, se eu não tivesse empenhado, se eu não tivesse orado, será que as coisas aconteceriam dessa forma? Então, por isso que é muito importante a gente estar clamando sempre ao Senhor. Eu gosto também, quando eu vou orar, eu vou no YouTube e coloco assim, fundo musical para oração. Aí eu coloco um fundinho musical, e aí você vai ver lá que tem várias playlists lá no YouTube, e aí você vai conectar agora. Então, eu acho muito interessante que os irmãos, 5 da manhã, né, já estão orando. Nossa, isso é perfeito. Então, é muito importante a gente acordar de madrugada, quando o filho às vezes está dormindo, o esposo, o vizinho, tem som.
não tem telefone, não tem ninguém para atrapalhar essa nossa comunhão com Cristo. E ali a gente fica meia hora, 1h30, 2 horas, e a nossa vida, ela ganha totalmente, é uma experiência totalmente diferenciada. E o cristão também ele é diferente. Provérbios 25, 21 diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, o povo de Deus ele é diferente. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, as pessoas, até um ditado que fala assim, tapa aqui, tapa lá. Se pisar no meu pé, eu piso no pé dele também. Só que do cristão é diferente. Na vida daquela pessoa que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela foi transformada. O seu DNA e o seu caráter foram transformados. E o mundo, se a pessoa te faz mal, as pessoas respondem fazendo mais mal ainda. O cristão é diferente. Se a pessoa faz mal, o que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a interceder para Deus abençoar a pessoa. A palavra de Deus fala assim, bendizei os que vos maldizem. Se aquele que te aborrece tiver fome, o que tem que fazer? Dá para ele de comer. Eu lembro de uma experiência, quando eu estava morando numa cidade de Patos de Minas, e aí lá tinha uma casa de pamonha chamada Aguinaldo da Pamonha. O dono chamava Aguinaldo da Pamonha. E aí tem um irmão lá, que trabalhava nessa loja, e ele falou assim, ô Fred, eu queria que você reunisse com a igreja, que vocês fossem lá, na loja, lá na fábrica, orar pelo Aguinaldo. Por quê? O que está acontecendo? Tem um vizinho lá que começou a criar porcos, e o cheiro dos porcos está atrapalhando os clientes. Então, quando o cliente ele vai comer aquela pamonha, às vezes na hora do almoço, às vezes na hora do jantar, e aí quando ele vai partir a pamonha, quando ele vai comer, vem aquele cheirinho dos porcos, aí os clientes vão embora, então as vendas estão caindo bastante. Aí eu falei, não, vamos com certeza. E aí nós reunimos a igreja, nós fomos lá, e eu orei, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar esse fazendeiro, que o Senhor possa multiplicar grandemente, Senhor, a sua vida, os seus negócios, e que ele possa encontrar uma outra fazenda muito maior. Prospera ele, Senhor, para que os porcos possam ficar poucos aqui, não possa ter lugar, e que possa ser uma bênção para ele, uma nova fazenda que o Senhor vai dar para ele. E aí, quando nós finalizamos a oração, o gerente chamou esse funcionário e falou assim, lá na sua igreja o povo é diferente, porque eu chamei outras pessoas para orarem aqui, e outras pessoas só falaram palavras ruins contra ele. Então, falaram assim que ele não ia prosperar, que tudo na vida dele ia desandar, e eu gostei porque vocês são diferentes. Aí eu falei com ele, não, nós somos diferentes porque a palavra de Deus pede para a gente ser diferente. E aí, depois de algumas semanas, aquele fazendeiro, de fato, ele foi muito bem sucedido em alguns negócios que ele fez, e ele se mudou. E a pamonharia ficou uma bênção, o pessoal retornou. Então, ele ficou encantado, assim, como que a forma dos irmãos de orar foi diferenciada. Então, irmãos, quando o povo de Deus, ele começar a colocar em prática o que a palavra de Deus sugere, nós vamos ver muitas pessoas querendo participar do nosso povo. Por quê? Porque eles vão ver que nós não temos somente teoria, nós temos prática. E isso aí vai fazer toda a diferença. E a terceira coisa que acontece quando nós não desistimos de orar é que Deus envia os anjos para nos proteger. Daniel 10, no versículo 12, diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, olha que interessante que Daniel, ele começou a orar, e assim que ele começou a orar, Deus, ele já enviou aqui o seu anjo, né, para estar ouvindo ali as palavras da sua oração. E o Salmos 34, 7 diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então é muito importante quando nós tememos ao Senhor, quando nós somos uma pessoa de oração, quando nós realmente
temos aquela conexão com Cristo, porque isso faz muita diferença na nossa vida. Então, eu me lembro de uma experiência que minha mãe conta, que ela estava no centro da cidade, e aí ela tinha convertido, tinha pouco tempo. Aí ela estava saindo da igreja, ela tinha passado a lição, e o inimigo estava muito furioso com o resultado que ela estava tendo de evangelização. Aí ela foi e falou assim que uma mendiga foi, e lá no centro da cidade, olhou para ela e falou assim, eu vou te arrebentar todinha. E foi assim, para realmente bater nela com toda a força. Ela foi, orou e falou assim, ô Senhor, envia um anjo bem forte para ficar do meu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. E ela falou assim que a mendiga deu uma pesada, mas tão forte nela. E ela falou assim que não sentiu nada. E ficou o pé marcado assim, daquela jovem na saia dela. E aí, na hora, o pessoal que estava ao redor dela acudiram, elas falaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou, não, eu não senti nada, não foi nada. Porque Deus enviou o anjo para me proteger. E ela lembra dessa história, já aconteceu há alguns anos, e ela lembra até hoje. Então, é muito importante, irmãos, a gente estar sempre pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus para nos guardar, para nos proteger. Por quê? Porque é a promessa do Senhor. Então, vale muito a pena nós orarmos, nós pedimos ao Senhor a proteção e jamais deixar de orarmos. E tem uma passagem muito interessante que a serva do Senhor fala assim que as trevas do maligno envolvem as pessoas que não oram. Então, as pessoas que não oram, elas são envolvidas pelas trevas do maligno. Então, por isso que é muito importante a gente orar. Saiu de casa, você ora. Levantou, você ora. Ora com seus filhos. Ora quando sai, ora quando volta. Sempre mantendo essa conexão com Cristo em oração. Porque quando nós estamos nessa conexão, o inimigo ele não pode chegar até a nossa vida. Então, e a última coisa que acontece quando nós não desistimos da oração, quando nós oramos, é que Deus transforma pessoas e situações. Jeremias 32, 17, eu acho muito lindo esse versículo, fala assim, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então, irmãos, nós estamos lidando com Deus que nada é impossível para Ele. E seja qual for a situação que nós estamos vivendo, não tem uma situação que Deus não tenha providenciado uma solução. Deus, Ele já tem. O que nós precisamos fazer? O Salmos 37, 4, fala assim, o 37, o 5 até o 7, diz assim, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, em Jeremias 32, 17, está a linguagem na Bíblia Viva. Então, ele diz assim, nada há soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra por teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Então, irmãos, todas as vezes que os irmãos precisarem de um milagre, de alguma coisa assim sobrenatural, abra nesse versículo e circule e fala assim, Senhor, nada é difícil demais para o Senhor, tem misericórdia. Como eu falei dos Salmos, o salmista fala assim, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, a ordem é entregar, confiar e descansar. Muitas pessoas entregam, mas não confia. Outros entregam, confia, mas não descansa. Enquanto nós não descansarmos, Deus ele não pode agir. Imagina que você está numa rodovia, está passando uma rodovia, aí o seu esposo está no volante. Aí ele fala assim, meu bem, é o seguinte, eu tô muito cansado, estou morrendo de sono. Pega aqui o volante, pega aqui a direção do carro para você continuar dirigindo, que eu vou descansar, eu estou muito cansado. Aí você vai, troca de lugar com ele, começa a dirigir. Aí quando ele vai dirigindo, aí quando você vai dirigindo,
Aí ele fala assim, ó, cuidado, ó, quebra-mola. Aí você vai nele e fala, ó, cuidado com a curva. Ó, diminui. Ó, cuidado aí, tá vindo gente. O que ele fez? Ele entregou, confiou, mas ele não descansou. Porque se ele tivesse confiado e descansado, ele teria virado para o lado e dormido, descansado. Então, nós somos assim com Deus. Muitas vezes nós levamos o problema, ai, Senhor, eu estou te entregando aqui, é minha família, é minha vida sentimental, é minha vida religiosa, é minha vida espiritual, o Senhor tem misericórdia, mas a gente não descansa. Então, irmãos, nós precisamos entregar, descansar e confiar. Somente assim nós vamos ver o milagre do Senhor. Na meditação de 62, a página 291, diz assim, a oração de família e em público tem o seu lugar, mas é a comunhão particular com Deus que sustenta a vida da alma. Vou repetir, ó, a oração de família e em público tem o seu lugar. Então é muito importante a gente orar com nossos filhos, orar com o nosso esposo. Então uma dica que eu dou principalmente para as mamães, quando os filhos dormirem, vai lá no quarto dos seus filhos, impõe a mão sobre eles, comece a profetizar grandes bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, profetizo que o meu filho vai ser uma bênção, independente da situação que ele está. Ore sobre seu marido, profetize bênçãos sobre a vida dele. Por quê, irmãos? As palavras têm poder, principalmente as palavras da mãe. Então, oração de família em público tem seu lugar. Mas o que sustenta a nossa conexão com Deus? É oração em particular. E é essa oração que o inimigo tem lutado para a gente não prevalecer. É essa oração que o inimigo não quer que nós tenhamos. Por quê? Vai sustentar a vida da alma. Quantas pessoas, irmãos, Quantas pessoas, às vezes, estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque a oração particular é que sustenta a vida da alma. Então, é muito importante. Tem uma irmã que falou que foi fazer isso, os filhos assustaram. Então, quando eles... Pode fazer isso em silêncio, chega lá no quarto, e se ele acordar, você fala assim, meu filho, eu estou orando sobre sua vida, isso é importante, isso é uma pérola de valor para mim, fala com seu esposo também, isso vai ser uma bênção, irmão. Pode fazer experiência. Então, a comunhão particular com Cristo que sustém agora a vida da alma. E o último texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim, ó, a necessidade, está no livro Caminho a Cristo, página 98, a necessidade de diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e a vossa própria alma. Procurai toda oportunidade para ir onde se costuma fazer oração. Então, mais uma vez, quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão aqui. Essa oportunidade que os irmãos estão tendo de quê? De buscar o Senhor. Porque brevemente, irmãos, nós vamos querer buscar o Senhor, já vai ser tarde demais. Então, hoje é o dia de nós agarrarmos firme nas mãos do Senhor e aproveitar esse momento, essas oportunidades que nós temos. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração. Então, aquelas pessoas que vão subsistir, aquelas pessoas que não vão ser enganadas e que vão realmente vencer, são pessoas que hoje estão aproveitando os poucos minutos de graça que eles têm para buscarem o Senhor. Então, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar para que a gente jamais possa deixar de orar. Independente se você está orando há uma semana, há meses, há anos, não desista do seu propósito, porque Deus tem a hora certa dele agir. E a oração, eu costumo dizer que a oração não tem prazo de validade. Então, a oração que você fez hoje, ela vai vencer. E na hora certa, quando nós estivermos preparados, Deus, ele vai conceder a resposta de oração que nós tanto estamos clamando. Então, que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos ser homens e mulheres de oração e que jamais possamos desistir da comunhão com o nosso Pai. Amém. Amém.